Bom dia a todos, na paz do Senhor é nosso Deus. Quem vos fala aqui é o pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Estamos hoje fazendo aí o nosso resumo da nossa lição da Escola Bíblica, que será dada no dia 21 de maio. Abigail, um caráter conciliador. Nós vemos aqui na história de Abigail o que uma mulher sábia pode fazer pela sua casa, pela família. Se você olhar a história desta mulher, você vai ver o grande livramento que ela deu à sua casa. Quero convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube para que você possa se inscrever e ajudar-nos a divulgar a palavra do Senhor. É muito fácil, você entra lá no YouTube, através do seu celular, do seu tablet, do seu computador e digite paulo.delanhese. Se inscreva lá no nosso canal. Toda semana temos uma palavra de Deus ao seu coração. Temos uma leitura bíblica diária, que começa na segunda e vai até domingo, a qual lemos o texto-áudio. A leitura dessa semana foi baseada em Números 12, 3. Moisés era manso e equilibrado. Na terça, Gálatas 5, 22. A temperança é fruto do Espírito. Na quarta, Provérbios 16, 32. O longânimo governa com seu espírito. Na quinta, Mateus 11, 29. Jesus, o mestre da mansidão e da humildade. Na sexta, Mateus 5, 9. Os pacificadores são chamados filhos de Deus. Sábado, Tiago 18, 3, 18. O fruto da justiça é para os que exercitam a paz. E o texto de domingo, Provérbios 15, 1, que está dentro do nosso textuário, que diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então vemos aí, durante a semana, alguns versículos que remetem-nos a pensarmos sobre as nossas atitudes, sobre as nossas ações e como agirmos. Verdade prática. A mulher sábia, além de edificar a sua casa, contribui para apaziguar os ânimos do que vive ao seu redor. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. A mulher sábia, ela contribui para apaziguar os ânimos do que vive ao seu redor. Por quê? Porque ela é sábia. Ela sabe entrar e sabe sair com as suas atitudes. Vamos à nossa leitura bíblica, baseado em 1 Samuel 25, versículo 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Depois, versículo 27 e 28. Diz-nos a palavra do Senhor. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães, e 2 odres de vinho, e 5 ovelhas guisadas, e 5 medidas de trigo tostado, e 100 cachos de passas, e 200 pastas de figo passados, e os pôs sobre jumentos. E disse aos seus jovens: ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou ao seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e encontrou-se com eles. E disse Davi: na verdade, em vão tenho eu guardado tudo quanto esse tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, em outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo que tem, mesmo até um menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, e prostou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra, e lançou-se aos seus pés e disse: ai, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva a teus ouvidos,
e ouve a palavra da tua serva. E agora esta é a bênção que trouxe tua serva, meu senhor. Desse ao jovem que ando após a pisada de meu senhor. Perdoa, pois a tua serva está esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu senhor, porque meu senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os dias. Então vemos aí Abigail, né, apaziguando a ira de Davi. Vemos aí Abigail se pondo na frente para que Davi não cometesse a sua vingança contra a casa de Nabal, pois era o que Davi pretendia. Davi pretendia destruir toda a casa de Nabal. Davi não ia deixar ninguém vivo, porque Davi estava encolerizado. Ainda que Deus não estava nessa ação, mas Davi iria vingar a casa. Mas graças a Deus, Abigail aparece na história para apaziguar essa situação, para mostrar a Davi um outro caminho. Interagindo com o professor. Na aula de hoje, né, nós estamos aí estudando a respeito do caráter de Abigail. Ela foi uma mulher sábia que edificou sua casa e demonstrou ter habilidade para lidar com os conflitos. Embora fosse uma mulher inteligente, teve a desventura de se casar com um homem tolo. A insensatez de Nabal fez com que ele ofendesse Davi e seus liderados, suscitando a ira e o desejo de vingança. Eles estavam prestando um favor a Nabal ao proteger seus rebanhos. Se não fosse a intervenção sábia de Abigail, toda a família de Nabal teria perecido. Quando a crise familiar chegou, Abigail, com coragem e sabedoria, soube tomar as atitudes certas e na hora certa. Que nos momentos de crise venhamos buscar em Deus sabedoria, para agirmos com prudência, coragem e de forma pacífica. Este é o conselho a mim e a você, que possamos agir com a mesma sabedoria de Abigail, que possamos apaziguar a ira de quem vem contra nós, que possamos realmente sermos sábios, mulheres e homens sábios, né? Porque quando o homem é tolo como Nabal, vemos o que acontece. Mas quando a mulher é sábia como Abigail, vemos também o que acontece. A introdução da lição nos diz que Abigail era esposa de Nabal, um rico fazendeiro, proprietário de grandes rebanhos de ovelhas e de cabras que vivia nas proximidades do Carmelo, em Maom, não muito distante do deserto de Pará. Ali os pastores de Davi travavam contato com os pastores de Nabal, necessitando de alimento para seus homens. Davi mandou pedir víveres a Nabal. Ao ouvir o pedido, Nabal encolerizou-se e afrontou Davi diante dos mensageiros, negando qualquer apoio. 1 Samuel 25, 10, 11. Irado, Davi ajuntou homens para atacar Nabal e toda a sua casa. A tragédia foi evitada pela pronta intervenção de Abigail, que soube aplacar a ira de Davi. Então, Davi precisava de alimentos para sobreviver no deserto com os seus homens. Como ele já havia realizado inúmeros favores a Nabal e aos seus pastores, achou que Nabal reconheceria e daria víveres a ele. Mas em vez de Nabal reconhecer a proteção de Davi no deserto, do seu rebanho, das suas ovelhas, ele ignorou. E por isso Davi ficou irado e mataria todos se Abigail não usasse de sabedoria para acolizar, aplacar a ira e a cólera de Davi. Abigail, um pouco de sua história. Vamos saber de fato quem era Abigail, né? Nabal, um homem de Belial. Ao contrário de Abigail, veja qual é o nome que é dado a Nabal, um tolo. Nabal significa insensato, tolo. O texto bíblico diz que ele era homem muito poderoso,
e tinha 3.000 ovelhas e 3.000 cabras. 1 Samuel 25:2. Além de insensato, era duro e maligno nas suas obras e era da casa de Caleb. 1 Samuel 25:3. Era um homem dominado por um espírito mau e arrogante, que não se relacionava bem nem mesmo com sua esposa. Era considerado um tal filho de Belial, com o qual não se podia falar pacificamente. 1 Samuel 25:17. Seu coração estava focado em seus bens material. Era um homem de mau relacionamento, principalmente com seus servos ou empregados. Então vemos aí um pouco da história de Nabal. Ainda que ele fosse da linhagem de Caleb, que foi um grande líder ao lado de Josué, mas nada aprendeu, com a sua descendência. Ao contrário, um homem arrogante e que o seu coração estava preso ao que possuía. Tratava mal a todos, Por isso foi considerado como um filho de Belial, Como alguém realmente desprezado pelo Senhor. Davi recorre a Nabal e é desconsiderado. Como a tropa de Davi dependia de ajuda para alimentar-se no deserto, ao saber que Nabal, um homem riquíssimo e muito próspero, estava tosqueando ovelhas, mandou Davi 10 jovens para lhe saudar, desejando paz a ele e a sua casa, e solicitou que enviasse o que pudesse para seus homens. Com seu temperamento colérico, Nabal sequer agradeceu a saudação e respondeu de forma grosseira e irônica aos criados de Davi: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosquiadores, e daria a homens que não sei de onde vêm? 1 Samuel 25:10, 11. Olha a arrogância de Nabal, Ríspido nas palavras, Foi isto que mais suscitou a ira de Davi. Foi exatamente por essa atitude que Davi se encolerizou maior. Porque Davi, como já dissemos, já havia o ajudado em muitas vezes. Mas, em vez de receber pelo bem que fez, estava agora sendo pago pelo mal, que é o que veremos na lição. Então isso deixou realmente Davi muito irado. Davi iria destruir toda a casa de Nabal, se não fosse a intervenção de Abigail. Veja o que Davi fala. Davi resolve vingar a afronta. A resposta dura de Nabal foi um grande afronta a Davi e ao seu grupo de guerreiros, disposto a lutar por Davi, por suas próprias e por suas famílias. Ele tomou 400 homens para ir em direção a Nabal. A intenção dele era atacar Nabal e tudo que ele tinha, com extrema vingança, disposto a destruir tudo. A reação de Davi foi carnal, carregada de ressentimento e vingança contrária à vontade de Deus. 1 Samuel 25:10, 13, 21 e 22. O texto deixa claro, que a vingança de Davi era uma vingança carnal, pois ele iria vingar com as suas próprias mãos, sendo que a palavra de Deus já nos orienta há muito tempo dizendo que devemos deixar a vingança nas mãos do Senhor. Mas, em contrapartida, entendemos a situação de Davi, porque Davi, como eu disse, era alguém que havia ajudado Nabal muitas e muitas vezes. Então Nabal não deveria pagar o bem com o mal. Essa foi a grande afronta que Davi não aceitava. O subsídio que a parte do professor nos traz algo importante sobre a lição de hoje. A irritação de Davi foi compreensível, mas não justificada. Abigail demonstrou sensibilidade em ajudar Davi em sua ira. Observe, ela trouxe comida para Davi e com esse ato corrigiu a situação que o irritou. Onde uma injustiça foi cometida, necessitamos tentar corrigi-la. 2. Ela pediu desculpa a Davi. Esta é uma piedosa alternativa
para cancelar uma tentativa de obter vingança. 3. Ela apontou as consequências de agir sob irritação. Davi seria culpado do derramamento desnecessário de sangue, e mais tarde, quando Davi se tornou rei, seu ato poderia desagradar a confiança e o apoio do povo de Judá. 4. Ela também apressou Davi a deixar a vingança nas mãos de Deus, que corrige todos os erros, se importaria com Davi e cuidaria de todos os seus inimigos. Impressionados pelas palavras dessa humilde, contudo segura mulher, Davi abençoou por afastá-lo de agir precipitadamente. Então vemos que a sabedoria de Abigail realmente mudou a direção da ira de Davi. Davi apaziguou seu coração e não tomou partido nesta guerra pela sua própria vingança, pelas suas próprias mãos, e por isso vemos que Deus depois age em favor de Davi contra Nabal. Tem uma comparação que nos remete entre Nabal e Saul, duas pessoas que têm muita ligação nas suas atitudes. Veja o que nos diz o professor. Alguns comentaristas observam semelhança entre Nabal e Saul. Os dois são hostes ao leal e honesto Davi. Os dois vão contra o conselho da família e partidários. Os dois são finalmente derrubados por Deus, não por Davi. Samuel disse que Saul agira tolamente, usando as mesmas letras hebraicas que compõem o nome de Nabal. O mal de cada um fez Davi voltar para condená-los, que eles são. Deixemos os próprios atos dos nossos inimigos condená-los, ao invés de lançarmos mão da vingança. Então o comentarista nos remete a pensarmos nas nossas atitudes, nas nossas ações, e ele nos diz que em vez de nós mesmos vingarmos as ações má das pessoas, deixemos na mão do Senhor. Deixemos que o Senhor tomará partido e o Senhor irá corrigir o mal que foi afrontado contra mim e contra você. A parte 2 da lição diz: Abigail demonstra o seu caráter. Nós vimos na primeira parte da lição quem era Nabal, né? Agora veremos quem é Abigail. Uma mulher prudente. O nome Abigail significa pai da alegria ou exultação. Seu nome também corresponde a seu caráter pacificador e humilde. Ela era uma mulher dotada de beleza física e entendimento. 1 Samuel 25:3. Ao tomar conhecimento da terrível ameaça à sua casa, Abigail resolveu agir com prudência, sabedoria e diligência para evitar um grande mal que seria perpetrado por Davi, ungido de Deus. Diante de tamanho perigo, foi que Abigail teve a oportunidade de demonstrar quem era ela. Abigail deu uma lição para todos os que servem a Deus: saber agir nos momentos de crise e ameaça. Então vemos aí que a atitude de Abigail reverteu a ira de Davi. Abigail até esse momento não havia aparecido na história. Ninguém sabia quem era Abigail, mas ela marca a sua história, veremos aqui na lição, exatamente pela sua atitude de sabedoria. Isso é uma grande lição para a minha vida e para a sua vida. O caráter diligente e sábio. Ao saber do mal que estava arquitetado contra seu esposo e sua casa, Abigail atuou de forma rápida e eficiente. Preparou uma carga de cereais, frutas e vinho, e os colocou sobre alguns jumentos e os levou a Davi. Em sentido contrário, vinha Davi com seus 400 homens, respirando raiva e ressentimento de vingança, com desejo de não deixar com vida nem mesmo o menino. 1 Samuel 25:18-22. Que diferença do que Jesus ensinou com seu evangelho. Jesus mandou amar os próprios inimigos, bendizendo-os e orando por eles. Mateus 5:44. Nós vemos aí um paralelo sobre o ensinamento de Jesus e as atitudes de Davi.
mas nós vemos lá atrás o porquê realmente da cólera de Davi. Porque Davi realmente encolerizou, né? Então, o ensinamento sempre será para apaziguarmos. O ensinamento sempre será para nós não tomarmos atitude pelas nossas próprias ações e para amar os inimigos como Jesus ensinou. Mas há momentos e há situações que muitas das vezes a ira ela toma partido como tomou no caso de Davi. Mas graças a Deus, Abigail apaziguou. Que possa haver em toda a história das nossas vidas muitas Abigails. O caráter conciliador de Abigail, parte 3 do tópico 2. Davi cavalgava com a fúria dos homens de coração ferido, mas em sentido contrário vinha Abigail, montada em seu jumento, e em seu coração ela levava sentimento de paz, de humildade, de amor e de perdão. Ao ver Davi, ela desceu de seu animal e prostou com seu rosto em terra diante daquele que iria destruir sua família. E lançou-se aos seus pés e disse: Ai, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva a teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. 1 Samuel 25, 24. Abigail exortou Davi para que não fizesse justiça com as próprias mãos, pois Deus haveria de julgar os seus inimigos. Davi nunca imaginou que a sua sede de vingança e fúria contra um desafeto fosse anulados pela sabedoria e pela força de uma mulher de caráter pacificador. Graças a Deus, Abigail aparece na história para intervir sobre esta vingança, sobre essa matança que Davi faria à casa de Nabal, né? Até mesmo os filhos de Abigail morreria, suas servas morreriam, sem eles terem culpa de nada, né? Sem eles terem feito de nada, eles pagariam pela tolice de Nabal. Eles pagariam porque Nabal foi tolo. Infelizmente, quantos homens têm sido tolos na história deste mundo? Quantos homens têm destruído as suas famílias pelas suas atitudes? Que possamos orar para que Abigails como essa surja, como eu já disse atrás, na nossa história de vida para apaziguar a ira. Vamos à parte 3, o resultado do caráter de Abigail. Davi foi aplacado por Abigail. Ao encontrar-se com Abigail, Davi foi vencido pela palavra sábia e prudente de uma verdadeira mulher de Deus. Cumpriu-se o que diz Salomão: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15, 1. A atitude humilde e conciliadora de Abigail foi uma resposta à atitude agressiva de Davi. Certamente ele aprendeu uma grande lição para a sua vida. Ele era corajoso e provou isso quando enfrentou Golias, mas faltava-lhe a lapidação do caráter para enfrentar situações adversas e oposições. Então, a lição que Abigail deu a Davi foi uma lição para toda a vida. Com certeza, quando Davi assumiu o trono, ele lembrou muito bem disso. E a prova é que veremos que mais tarde, quando Nabal é vingado pelo Senhor, que leremos logo a seguir, ele toma Abigail como sua esposa, porque ele viu que essa era uma mulher sábia. Deus feriu Nabal, parte 2 do tópico 3. Quando Abigail relatou os acontecimentos da Nabal, se amorteceu nele o coração e ficou ele como pedra. 1 Samuel 25, 37. A Bíblia diz de forma bem simples e direta: e aconteceu que, passado quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. 1 Samuel 25, 38. Se Davi tivesse feito justiça com suas próprias mãos, as coisas teriam tomado outro rumo, imprevisível e perigoso. Mas como a sábia mulher agiu com presteza e eficiência, ele foi poupado de manchar suas mãos e sua história com o sangue de Nabal. Minha é a vingança e a recompensa. Ao tempo em que revelar o seu pé,
porque o dia da sua ira está próximo, e as coisas lhe são de suceder-se apressadamente. Deuteronômio 32, 35. O Senhor está dizendo aqui a Moisés que a vingança vem dele, que nós mesmos não devemos vingar a nós mesmos. Nós mesmos não devemos tomar as nossas atitudes de vingança, devemos deixar na mão do Senhor. Devemos confiar no Senhor, que o Senhor tomará partido a nós. A nossa obrigação é orar. A nossa obrigação é confiar no Senhor. E foi isto que Abigail ensinou a Davi, né? Uma mulher sábia. Ela ensinou a Davi a esperar que o Senhor fizesse justiça por ele, que ele mesmo não tomasse partido nessa guerra, que ele mesmo não manchasse a sua mão com sangue, até mesmo de pessoas inocentes, porque o insensato ali era Nabal, e não a sua família, não o seu servo, a sua serva. E Davi mataria todos, pois o texto é claro que diz que Davi não deixaria sequer um menino da casa de Nabal. Muitas das vezes nós também queremos agir na nossa ira, mas precisamos aprender com o Senhor Jesus. Precisamos aprender com a palavra de Deus a deixar que o Senhor tome a vingança por nós, que o Senhor faça justiça por nós. Parte 3 do tópico 3. Davi toma Abigail por sua esposa. Logo após a morte de Nabal, Davi agradeceu a Deus por ter lhe livrado de cometer um grave erro diante do Senhor, e mandou Davi falar a Abigail para torná-la por sua mulher. 1 Samuel 25, 39. E o fez mandando seus criados falar com Abigail, transmitindo o honroso convite que ela aceitou com muita humildade. 1 Samuel 25, 39 ao 42. Ela se apressou certamente, mudou suas vestes, montou num jumento com suas 5 moças que seguiam as suas pisadas. E ela seguiu os mensageiros de Davi e foi sua mulher. 1 Samuel 25, 42. Então vemos aí a história de Abigail, né? A que se tornou a segunda mulher de Davi após a morte de Nabal, o touro, o filho de Belial. O professor traz-nos um relato para complementar esta ação que acabamos de relatar. Tanto os servos de Nabal, cujo nome em hebraico significa tolo, insensato, intelectualmente e moralmente, quanto sua esposa, concordava com a maldade de seu senhor. Quando retornou à sua fazenda, Abigail encontrou seu marido comendo e bebendo como um rei. Ele estava tão bêbado que ela não lhe contou sobre sua pequena escapada até o dia seguinte, quando estava sóbrio. Após ouvir sobre o perigo que estava exposto, alguns entenderam que Nabal sofreu um ataque cardíaco e talvez uma congestão, e ficou como pedra. 10 dias depois feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Davi considerou sua morte como um ato de Deus, pelo qual foi vingado e protegido de derramar sangue por si mesmo, né? Então vemos aí que Davi considerou que o próprio Senhor tomou vingança por ele. E por isso, como lemos na leitura final, né, do texto da lição deste trimestre de Abigail, a mulher sábia, Davi a toma como esposa. Davi a toma como companheira sua, né, para estar ao lado dele. Que isso mostre a mim, a você, que somos homens de Deus, a não agirmos precipisadamente, a não agirmos simplesmente no momento de ira, né? Como eu já falei atrás, eu volto a repetir, que possamos agir com sabedoria, que possamos agir com graça. Diz-nos a conclusão da lição de hoje. Nabal era um homem insensato, dotado de um temperamento duro e violento, mas Deus permitiu que Davi dele precisasse para que uma mulher sábia e prudente protagonasse um exemplo marcante para seu servo e sua serva em todo o mundo, ao longo dos séculos.
a viúva de um homem irascível que era bem-sucedido em suas atividades produtivas, mas um tolo insensato no relacionamento humano. Abigail jamais imaginou ser esposa do rei Davi, o mais afamado monarca de Israel. O Deus de Davi é o nosso Deus, que provê tudo que os que nele confia. Então vemos aí que Deus permitiu a ação de Nabal, a dureza de seu coração, para que Abigail aparecesse na história. Para que a história de Abigail fosse contada pelos séculos dos séculos. Porque isso aconteceu já há mais de 3.000 anos, aproximadamente, ou quase 3.000 anos. Olha quantos anos passou deste fato, dessa história. E aqui estamos nós falando de Abigail. Estamos falando de Nabal, o insensato, e de Abigail, a sábia mulher. Isso mostra que a nossa história pode ser contada amanhã. E como será contada a minha história e a sua história? Homem e mulher sábio ou homem e mulher tolos? Vai depender de como vamos escrever a nossa história. Vai depender de como vamos deixar marcado a nossa história. Que os nossos filhos, nossos netos, bisnetos, tataranetos, irão contar a nossa história. Como estamos contando a história de Nabal e Abigail. Que Deus possa lhe abençoar. É o que eu desejo. E que possamos realmente usar de sabedoria nas nossas vidas, nas nossas atitudes. Que esta lição realmente sirva-nos de um grande exemplo, de um grande parâmetro para nossas atitudes. Tanto para não sermos tolos, tanto para não irarmos e tomarmos partido da nossa própria carne, como para sermos sábios e deixarmos Deus agir em nós e por nós. Amém? Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Um grande beijo no coração de cada um. Volto a convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube para que você se inscreva. Digite lá paulo.delanhese do seu celular, do seu tablet, do seu computador. Amém? Um abraço a todos no nome do Senhor Jesus.